Alô, alô, galera do Ponta de Lança, curtindo aqui o nosso podcast do Mama África FC, com as prévias da final nesta edição, né, a terceira edição do Mama África FC. Nas duas anteriores a gente passou como que poderia se projetar essa Copa Africana de Nações, e agora a gente vai falar sobre essa final, né, a tão aguardada final da competição, envolvendo Senegal e Argélia, e também fazer um balanço de o que foi a Copa Africana de Nações até o momento nessa edição de 2019. Bom, e para você ficar ligadinho nas redes sociais, né, e acompanhar tudo o que acontece do projeto do Ponta de Lança, é só nos seguir lá no Twitter, né, no @pontadelanca, no Facebook também, curtir a nossa página, facebook.com/projetopdl, e acompanhar as novidades então nessas duas redes sociais, com os nossos textos no Medium e projetos também que a gente vai divulgar daqui para frente, acompanhar os nossos podcasts no Castbox, no SoundCloud e no YouTube, e tem muita coisa nova também que a gente está elaborando e que vai chegar também no projeto Ponta de Lança, agregando também o Mama África FC. E hoje a gente conta com um convidado especial para passar então esses prognósticos, né, da final do Campeonato Africano de Nações e fazer uma avaliação geral, e vamos também contar com participações especiais via alguns áudios aí que a gente recebeu de alguns companheiros, né, tanto do PDL como também de fora. Bom, então vou apresentar o meu colega que vai me acompanhar hoje nesse episódio, então Marcos Carvalho, né, colunista lá do Botafogo no Nineteen Goals BR, também cobre o Girabola Zap, né, por isso que a gente tem até esse afeto carinhoso com ele, né, sobre o futebol africano, ele que acompanha o futebol angolano e é colaborador do portal angolano MS Sport. Tudo bem com você, ô Marcos? Beleza? Opa, tudo bem, meu querido? Um abraço aí para todo mundo, pessoal do Ponta de Lança, do podcast Mama África FC, todo mundo que está acompanhando essa Copa Africana de Nações aí. Bom, tá chegando ao fim, né? Tá chegando ao fim, é uma pena, mas tudo que é bom um dia acaba. Mas o bom é que daqui a 2 anos tem de novo. A gente já está aí na e-mail até do sorteio dos grupos aí, né? Para as próximas eliminatórias. Mas vamos falar por enquanto só do Campo Egito aí. E é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Esse projeto bacana que vocês fazem. E bom, bora lá. Tem bastante coisa para a gente falar aí. Bom, para a gente não tomar muito tempo nesse início, né, vamos então direto comentar como foram os jogos das semifinais do Campeonato Africano de Nações, começando com a partida entre Senegal e Tunísia, placar final Senegal 1-0. Bom, Marcos, o que você achou dessa partida, né, que teve até um tempo extra, né, foi para prorrogação? Eu já também imaginava que fosse um jogo duríssimo, a Tunísia sempre fechada, né, dificultando o jogo dos seus adversários, e Senegal sofrendo principalmente nas fases que antecederam essas semifinais no seu lado ofensivo, né, no ataque, na marcação de gols. O que você teve aí como perspectiva dessa semifinal envolvendo Senegal e Tunísia? Foi um jogo bastante movimentado, né? Tivemos aí 2 pênaltis perdidos, é coisa para deixar a gente maluco mesmo, né? Vendo o jogo ali, a grande tensão dos pênaltis, inclusive perdidos aos 80 minutos ali de partida, sozinho de partida. E aí, para a prorrogação, eu achei até que Senegal teria mais facilidade para passar. Senegal, na minha visão, era o grande favorito para passar nessa semifinal contra a Tunísia, porque a Tunísia fez uma campanha bem fraca nessa Copa Africana de Nações. Era uma das favoritas. Se você pegar até pelo ranking, né, da FIFA, eu sei que isso talvez não diga tanto, mas a Tunísia é número 25 no ranking da FIFA, apesar de Senegal estar melhor colocada, né, a gente falando dessa semifinal específica. Num contexto geral da Copa Africana de Nações, é uma boa posição para uma seleção no ranking da FIFA.
Mas, né, voltando mais para o jogo, eu via que Senegal, eu achava que Senegal teria mais facilidade, mas aí foi um gol contra, né, já no primeiro tempo aí da prorrogação, que Senegal passou, digamos, de forma merecida, mas com uma dificuldade inesperada, né, na minha visão. Então, chega na final com moral, vamos dizer assim, pelo restante da campanha, vem jogando um futebol bacana, mas se desgastou um pouquinho mais, né? Mesmo que a Argélia não tenha conseguido passar com tanta facilidade assim também na Nigéria, mas Senegal acaba se desgastando um pouco mais para a final. E uma coisa que deixa, né, um pouco, vamos dizer, de cabelo em pé ali os torcedores de Senegal, foi que, por exemplo, Sadio Mané não resolveu, né, de fato, o jogo. Apesar de Sadio Mané estar fazendo uma boa Copa Africana das Nações, na minha visão, nessa partida ele não resolveu, e certamente, apesar de a seleção não ser especificamente não ter que ficar nas costas de um jogador só, nos momentos difíceis, nos momentos de decisão, o jogador espera desse jogador, que é extraordinário, jogador da classe, que é o Sadio Mané, que ele resolva. Então talvez tenha ficado aí um pouco dessa apreensão, mas eu creio que na final o Sadio Mané ele vai fazer uma partida melhor, né, e Senegal vai ter aí, vejo com grande chance de chegar a esse título. Mas eu acho que para a semifinal basicamente foi isso, sabe? Uma Tunísia, só para, né, fechar aqui, afastar a Tunísia também, uma Tunísia que parece ter que pedir autorização para o Conselho de Segurança para fazer um gol, mas que dificuldade, né, para marcar um gol, e fica muito nas costas do Kaiser, né? Tadinho, parece que nessa seleção, pelo menos nessa Copa Africana das Nações, é uma ilha ali de qualidade, tudo tem que passar por ele, e, enfim, muita dificuldade mesmo da Tunísia, inclusive o que refletiu aí também no quarto lugar, né, no insucesso no jogo contra a Nigéria. Bom, e ainda teve uma polêmica, né, ali durante a prorrogação, que foi teoricamente um pênalti não marcado a favor da Tunísia, em que a bola tocou no braço do jogador de Senegal. Você achou que foi pênalti naquele lance? Se eu não me engano, era o Gueye, né, envolvido na jogada. Assim, eu fico muito confuso com o pênalti agora e não. Então, assim, eu daria o pênalti, sim. Eu daria o pênalti para a Tunísia. Apesar da Tunísia não merecer fazer gol, não. Mas eu marcaria o pênalti, sim, para a Tunísia fazer. Eu também achei a mesma coisa, né? Essa nova regra ou essa nova recomendação para os árbitros da FIFA ficou interessante, mas ou talvez até um pouco mais justo, né? Porque daí a gente generaliza o lance, né, envolvendo braço, mão e bola. Mas cabe às vezes a interpretação do árbitro, e naquele lance ele interpretou que não houve a intenção do jogador de tocar na bola e de que ele agiu naturalmente fazendo aquele gesto. Mas, na minha opinião, na minha visão, ele acabou movimentando o braço ali, impedindo a progressão da bola. Então, talvez o pênalti fosse cabível naquela jogada, mas o árbitro, que é o ser supremo ali dentro de jogo, não quis marcar, não entendeu como pênalti. Eu acredito que essa classificação de Senegal para a final também explica um momento do futebol dos dois países, né, de Senegal e Tunísia. Senegal vem com um trabalho muito mais extenso e que tem uma duração maior, né, em relação ao seu treinador, ao seu corpo técnico diretivo também, dentro da formação de uma equipe principal em relação à Tunísia, né? A Tunísia que vem com constantes problemas aí, uma troca de técnicos até mesmo que recorrente, né? Coisa que não é tão recomendável assim, mas nem para um clube, para uma seleção, pior ainda, né? Porque você, querendo ou não, tem um trabalho maior, mas também tem um tempo maior
para se planejar, para planificar o trabalho a ser feito dentro do futebol de um país. Então, Senegal vai para a final agora. Eu já projetava também que Senegal fosse uma das seleções que chegasse na final e vai enfrentar um adversário também duro que a gente já vai comentar já. Bom, e na outra semifinal, então, tivemos um duelo duríssimo, né, envolvendo duas grandes seleções do continente africano, envolvendo a Argélia e a Nigéria, e deu norte da África nesse confronto aí. A Argélia venceu pelo placar de 2-1. O jogo foi bem movimentado, né, e eu acho que foi até mais interessante, foi o jogo mais interessante dessa fase que a gente pode comentar a partir de agora, né? Sim, foi um jogo interessantíssimo, equilibrado, né? E assim, que futebol joga a Argélia. Merecia passar, mas assim, teve um adversário duro e eu posso até dizer que talvez seja o jogo que todo campeão precise para se provar merecedor. Talvez eu esteja aqui adiantando meu palpite para a final, mas é o jogo, acho que prova um pouco do caráter do campeão. A Argélia tem um ótimo time, tem um conjunto bacana, e isso acho que, até refletindo nas estatísticas, né? Você tem até o Mahrez com 3 gols, mas você também tem o Ondas com 3 gols, você tem o Belaid também aparecendo muito bem. Então é uma seleção que tem alguns destaques, né? Ela não está centrada apenas, às vezes, em uma figura, como é o caso da Nigéria, que depende muito do Ighalo, né? Que mais uma vez marcou essa partida. Eu acho que a gente vai chegar em 2065, vai estar lá o Ighalo marcando gol e mantendo a Nigéria de certa forma viva, né? A Argélia abre o placar com um gol contra no finalzinho ali do primeiro tempo, e mais para metade final do segundo tempo, o Ighalo marcou o gol de empate, e quando tudo parecia que nós estávamos caminhando para mais uma prorrogação, o Mahrez faz aquela obra de arte, aquele gol maravilhoso que inspirou uma foto, inclusive, muito linda que eu vi no Twitter esses dias, né? Dos meninos argelinos simulando o gol do Mahrez. Então, assim, é aquele momento, é aquele gol que vale mais do que uma vitória, que vale mais do que uma bola batendo na rede, um gol bonito, que, enfim, pode entrar na lista de gols mais bonitos. Não foi só isso, né? Eu acho que ele reacende uma esperança para milhões de pessoas, para uma população inteira de um país, para crianças, sabe? E é isso que é o mágico no futebol. Eu acho que esse gol, ele ressalta a mágica do futebol, sobretudo a mágica do futebol africano e dessa seleção que vem jogando um futebol muito bacana. Só rapidamente, né? Se você até olhar os números da partida, muito equilibrados. Nigéria teve um pouquinho mais de posse de bola, mas as finalizações aqui, elas foram parecidas. Números assim, equilibrados na partida. Então, creio aí que a Argélia ela acaba se gabaritando aí para chegar nessa final. Acho que era o desafio que era preciso, né? Apesar de ter passado nos pênaltis contra a Costa do Marfim, eu vejo que essa partida ali, eu acho que foi a prova do caráter desse time, do conjunto desse time que está jogando um belo futebol. Também achei que foi uma bela partida, né? Talvez uma das melhores até mesmo do torneio, assim como aquela Nigéria e Camarões, né? Que foi outro grande duelo do CAN, que, pelo menos na minha visão, foi as duas melhores partidas que a gente teve até o momento. E a Argélia consolidando seu futebol, né? Pelo menos na minha opinião, é o futebol mais vistoso, mais agradável de se ver nessa competição. A equipe consegue ter uma sequência de jogos com uma predominância muito grande dentro de campo, né? Consegue também ter
uma variedade de jogadores interessantíssimas, né, que se explicam até mesmo, como você disse aí mesmo, dos jogadores marcando os gols, né, Ounas, Mahrez, Bennacer. Então existe essa variedade, essa rotação, porque o grupo é muito qualificado, né? Essa seleção da Argélia já era tida como uma grande seleção, uma potencial finalista desde o começo da competição, e confirmou tudo isso dentro de campo, né? Com muito merecimento chegou à final. A Nigéria foi evoluindo a cada jogo, até mesmo acredito que terminou para além das expectativas dessa CAN, né? Esse CAN. E parou numa grande seleção, né? Na Argélia. A Argélia também que conseguiu vitórias importantíssimas contra a própria Senegal, que vai enfrentar na final. Na fase de grupos bateu os senegaleses pelo placar de 1-0. Também venceu a Costa do Marfim, mesmo com todas as outras adversidades, né? Nas penalidades conseguiu passar naquela fase. E quando chegou para enfrentar uma nova seleção, uma das grandes seleções da África, novamente saiu vitoriosa contra a Nigéria, no finalzinho com esse golaço, né, que foi o gol do Mahrez, né? Acho que pelo menos o top 5 ele pode pegar, né, dessa competição, porque foi uma belíssima cobrança de falta, e ele também vem tendo talvez um protagonismo. Claro que não vem sendo o melhor jogador talvez dessa seleção argelina, mas vem jogando bem, né, o Mahrez, e se esperava muito mais dele na seleção, por exemplo, nas eliminatórias para a Copa do Mundo, quando eles falharam, não conseguiram a classificação, assim como também na última CAN, né, que eles também não fizeram uma boa campanha e decepcionaram bastante a torcida. Mas a final que eu projetava era essa, Senegal e Argélia, duelo de gigantes, pelo menos no futebol, em termos de futebol jogado nos dias atuais dentro do continente africano, e a gente vai comentar muito mais sobre esse jogo daqui para frente. Antes de falar de final, vamos então comentar essa partida de decisão de terceiro lugar entre Tunísia e Nigéria, que aconteceu na quarta-feira, e tivemos a vitória da Nigéria com um gol relâmpago aí, né, no comecinho da partida. Ighalo novamente, né, assim dando mais ênfase ao comentário do nosso amigo Marcos, marcou e conseguiu dar esse prêmio de consolação para a Nigéria, terceiro lugar no CAN de 2019, e acredito até mesmo com merecimento, porque foi superior na partida, foi mais efetivo e teve sua chance logo no começo da partida, né? Também se aproveitou de uma falha do sistema defensivo tunisiano e conseguiu essa vitória na decisão do terceiro lugar. Bom, foi... esperava um pouquinho mais, né? Não foi a melhor partida de se ver, não. A Nigéria conseguiu o gol bem no início com o Ighalo, recebeu um presentão ali, a falha bizarra do goleiro do zagueiro da Tunísia ali, né? Que problema não tem a Tunísia aí com goleiros. E aí a Nigéria fez o gol e com o tempo o jogo foi dando uma esfriada. Ainda no primeiro tempo a Tunísia chegou algumas vezes, mas nada muito concreto. Se a gente for reparar os números do jogo no total, a Tunísia até foi superior a número de finalizações por uma finalização a mais, né? Foram 11 finalizações contra 10 da Nigéria, mas de todas essas finalizações, uma foi no alvo, né? Aí tiveram outras finalizações para fora aqui, 4 para fora, e 6 foram travadas ali na defesa. Enquanto a Nigéria fez 10 finalizações, mais 4 no alvo. E assim, não que a Nigéria também tenha feito um jogo maravilhoso, mas fez o seu gol ali no início, foi eficiente. Porém, eu queria destacar aqui algo, foi a entrada do Kanu. Eu acho assim, eu teria colocado ele até antes, justamente até no lugar do Ighalo, porque o Kanu ele entrou e meio que a Nigéria voltou a incomodar a Tunísia no jogo. O panorama ali do segundo tempo foi de uma Tunísia indo para cima, pressionando, tentando chegar, cruzamento na área, enfim, muita pressão, mas não conseguindo de fato concluir a gol.
E a Nigéria ela voltou a incomodar de fato quando o Kanu entrou em campo. Já entrou mandando um chute que obrigou o goleiro tunisiano a fazer uma grande... Desculpa, o goleiro tunisiano a fazer uma grande defesa. Então, eu gostaria de ter visto o Kanu entrar antes, que é um bom jogador jovem, jogador do West Bromwich, né? Se não foi capturado aí nessa última janela agora, até então ele era do West Bromwich, mas eu acho que era um fator que poderia ter acrescentado mais a partida, fazer a partida um pouco mais interessante, com a Nigéria um pouquinho mais no jogo, mas foi basicamente isso, assim, a Nigéria fez um gol, a Tunísia foi para cima, tentou, mas não consegue fazer gol de jeito nenhum, esse time da Tunísia, e ficou por isso mesmo, acaba sendo merecido, né, a merecida medalha de bronze, vamos dizer assim, para a Nigéria, mas ambas as equipes precisam melhorar para o que vem pela frente, né? São duas. Você tem uma boa gestão da Nigéria, você tem uma Tunísia que se esperava muito, mas eu acho que, no geral, na competição, deixaram um pouco a desejar, poderiam ter feito mais. Terceiro e quarto lugar, sim, mas eu esperava mais dessas duas equipes para a competição. E finalizando, né, resultado justo, a Tunísia vai precisar consertar muita coisa, hein? Bastante coisa, principalmente no setor defensivo aí. Tomara que o conserto que a Tunísia precise não seja uma troca de técnicos, né? Mais uma nos últimos tempos. Eu também acredito que a vitória foi justa, né? A Nigéria conseguiu ter uma predominância e um volume mais eficiente no ataque, por isso conseguiu marcar o seu gol também, se aproveitou de uma falha, novamente, né, eu falando isso, mas é para frisar mesmo que os arqueiros da seleção tunisiana são desconfiáveis, né? Não se tem um grande nome assim que passa segurança na parte defensiva. O Ighalo aproveitou e para ampliar também a sua vantagem na artilharia da competição, né? Ele agora tem 5 gols, 2 a mais que alguns outros jogadores que vão jogar a final, o Mané, o Ounas, né? Então, acredito que foi uma vitória justa, sim. Esperava um pouquinho mais nesse jogo, tanto do Moussa como do Chukwueze, mas fico com você, o Kalou entrou muito bem na partida, ligado e mostrando serviço, né? Ele teve pelo menos atraiu mais os holofotes, né, depois da sua entrada, e mostrou também serviço, que pode ser um nome muito bem utilizado aí no comando do Gernot Rohr, né, que é o técnico da seleção nigeriana. Agora também pensando na próxima edição de Copa Africana de Nações, né, que acontece em 2021, e também pensando nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que já começa também a todo vapor, todo mundo com pensamento no próximo Mundial. Rapidamente falar também da arbitragem, né? Os impedimentos, assim, muito mal marcados. E assim, eu acho bem difícil que esse trio de arbitragem aí seja, digamos, o segundo melhor, porque em tese, né, o melhor trio apita a final, e o segundo melhor apitaria essa disputa do terceiro lugar. Olha, eu vou te contar, hein? Tanto o árbitro quanto os 2 assistentes ali, os 2 adicionais, bem complicado, marcando impedimentos assim que uma criança de 6 anos não marcaria. Então, só deixar essa nota aí também sobre o jogo de terceiro lugar, mais uma vez, dando aquela cornetada aí na arbitragem. E a arbitragem no continente africano é muitas vezes vista como um problema, mas também dá margem a essa crítica, né? Nessa partida eu também compartilho dessa opinião. Teve alguns lances ali que foram meio que absurdos, né? Para um árbitro FIFA marcar daquela forma, não ter uma visão também de árbitro para conseguir ter concentração e um critério um pouco melhor dentro das suas decisões dentro de campo. Mas a arbitragem, né, do continente africano precisa melhorar muito. O próprio sistema de VAR, né, a gente poderia falar sobre o VAR. O VAR que foi utilizado a partir das quartas de final, nas semifinais também, decisão de terceiro lugar também,
vai ser utilizado na final, mas eu fico sempre com essa dúvida de por que não iniciar a utilização do VAR logo na primeira fase das eliminatórias. Por que não começou nas oitavas de final essa utilização e às vezes até mesmo alguns países, algumas seleções podem ter se beneficiado de alguns erros da arbitragem e ter chegado a essa fase da competição, nas eliminatórias, e não teve o crivo do VAR. Eu fico muito dividido para ter uma opinião sobre essa utilização do VAR do meio da competição, na verdade, tão grande assim como a Copa Africana de Nações. Eu acho que ou você inicia a competição usando ou não usa. Porque eu acho que gera um desequilíbrio. Porque as seleções que chegaram até ali tiveram direito e as seleções na primeira fase não tiveram. Os jogos são mais importantes, as seleções tiveram mérito de chegar até ali. Mas talvez com a utilização do VAR, aquelas seleções talvez não teriam chegado ali, como você bem falou, né? Realmente alguns jogos poderiam mudar em algumas situações. Então, assim, eu acho que vai usar o VAR, usa desde o início e vai até o final. Esse negócio de começar no meio, começar nas quartas, começar nas semis, só para final, eu não concordo, não. Mas aí eu acho que entra um outro problema do VAR. Que o problema não é exatamente do VAR, né, da tecnologia. O problema é quem utiliza. Esse é um problema que a gente tem visto recorrentemente no Campeonato Brasileiro, só para citar aqui, eu sei que a gente não está falando do Campeonato Brasileiro, mas muitas das vezes o que as pessoas reclamam muito do VAR, as pessoas, porque esse VAR não está adiantando de nada e tal, mas o problema é quem usa. Né? O usuário da tecnologia e não ela em si. Então, será que os usuários da tecnologia usariam bem desde o início? Será que usaram bem quando tiveram oportunidade? Porque, como nós falamos, a arbitragem africana não está tão bem assim, precisa evoluir muito. Então, às vezes, a disponibilização do VAR pode até ser pior. Né? Como nós vimos, até na Copa América também, na América do Sul, o nível da arbitragem também não é lá grande coisa, é bem ruim também de passagem. Então, o problema do VAR também reside aí, em quem vai usá-lo. E o comentarista da DAZN dos Jogos da Copa Africana de Nações, o Gustavo Gufo, participação especial, também fez um balanço das semifinais e projetou a final da CAN entre Senegal e Argélia, que acontece na próxima sexta-feira. Fala pessoal do Ponta de Lança, aqui Gustavo Fogaça, comentarista do DAZN. Foi muito legal fazer a transmissão da Copa Africana de Nações e ter a companhia aí de vocês, e foi muito bacana também acompanhar o que vocês fizeram durante a competição. Muito legal mesmo, gente, parabéns. Bom, chegamos na grande final, Argélia e Senegal. Realmente as duas melhores seleções do torneio, sem dúvidas, né? Depois da eliminação do Egito, ficou bem claro que a Argélia era a grande favorita. É o time mais competitivo, mais bem organizado. Tem, só para a gente ter uma ideia aí, 9 gols de todos os gols que a Argélia fez foram gols de jogadas coletivas, com participação de quase todos os jogadores. É um time que é muito difícil de ser vencido, porque é muito bem organizado, muito bem montado em campo, os seus jogadores sabem bem o que fazer. Já Senegal é uma seleção que depende muito das individualidades. Não é um time que constrói muito, que prefere buscar as bolas longas, as jogadas individuais do Mané, do Baldé, do Diatá, que são jogadores que têm boa capacidade de drible, de finalização, mas que se enfrentam com uma defesa bem posicionada, como vai ser o caso da Argélia, eles ficarão prejudicados. Então, o Cissé vai ter que tirar aí algum coelho da cartola para fazer Senegal ser realmente a favorita, até porque aí o Koulibaly foi expulso na semifinal, não vai fortalecer a defesa do Senegal. E a gente tem aí 2 centroavantes que tendem a não fazer gols, né? O Bounedjah na Argélia é um cara que finalizou 18 vezes, fez apenas 1 gol, uma taxa de conversão aí bem baixa para um centroavante, mas é um jogador que é muito importante na dinâmica, porque ele faz muito bem o pivô, segura muito bem os zagueiros.
E o Niang, no Senegal, também é o cara que finalizou acho que 15 ou 16 vezes a gol, não marcou nenhum gol, tem uma taxa baixíssima aí de aproveitamento. Então são dois centroavantes que talvez não dê para contar com eles na hora de botar a bola para dentro, mas eles são importantes na dinâmica dos dois times. E o destaque final são os dois goleiros, né? Principalmente o Gomi, que está fazendo uma Copa Africana de exceção. Ele era o reserva do Mendy, entrou quando o Mendy se machucou e até agora não sofreu gols. E isso, numa hora de uma final, é muito importante, principalmente numa disputa de pênaltis. Então, pessoal, para mim a Argélia é a grande favorita. Senegal vai ter que se virar para vencer, é claro. Final, ninguém quer entregar muito, tem de ser um jogo tenso, sem muitas chances de gol, mas a tendência é que a Argélia termine conseguindo aí o seu bicampeonato. Valeu, pessoal, um grande abraço e nos vemos na próxima Copa Africana das Nações. E agora chegou o momento mais importante do nosso episódio, né? Bora falar de final de Campeonato Africano de Nações entre Senegal e Argélia. E para a gente introduzir esse assunto, eu vou passar algumas informações aqui. Senegal nunca venceu o Campeonato Africano de Nações, e já a Argélia foi campeã em 1990. E essa é a terceira final da seleção argelina, né? Ela que já disputou a finalíssima da CAN em 1980 e 1990, ambas contra a Nigéria. Em 80 perdeu, em 90 foi campeã. Já Senegal disputou apenas uma final de Copa Africana de Nações, que aconteceu em 2002 contra Camarões e acabou sendo derrotada. Bom, agora com essas informações e também levando em consideração toda a competição, a gente pode falar um pouco sobre essa final, né, Marcos? Final que empolga, pelo menos, os amantes do futebol, porque tem uma seleção muito boa mesmo dentro do continente africano que vai estar postulando aí esse título, né? A Argélia, uma equipe muito qualificada, mas também enfrentando a Senegal, que tem nomes interessantíssimos que atuam dentro do futebol europeu e comandados aí por um Aliou Cissé, que faz um trabalho, né, de extrema categoria dentro da seleção senegalesa. É isso aí, cara. Eu acho que a final, assim, é uma das melhores finais que a gente poderia ter. E vou começar um pouco pelo final da tua fala, né? O Aliou Cissé, óbvio, assim, o meu palpite, eu vou adiantar aqui, o meu palpite é de uma Argélia campeã. Eu creio que a Argélia esteja um pouco na frente. Mas, cara, seria muito bacana também Senegal ser campeão por alguns motivos, né? Primeiro, o título inédito. Eu acho o título inédito sempre bacana. Pode ser um título inédito para tal seleção, para tal. Eu sempre acho uma história bacana. É uma seleção, um time escrevendo história, nem que seja local, né? Mas enfim, é algo que vai estar sempre marcado ali. E também, cara, ver o Aliou Cissé campeão, cara, a gente vê um técnico negro triunfando numa competição africana, né? Eu acho que seria sensacional numa Copa Africana de Nações, em que, se a gente reparar, né, algumas das grandes seleções africanas, elas sempre eram associadas a um técnico que vem da Europa e tal, e traz não sei o quê. É importante, sim, o intercâmbio, óbvio que é importante, mas você vê um técnico africano, negro, que as pessoas, alguém pode ouvir e achar que, de repente, a gente está falando de algo aqui como se estivesse rebaixando, e não é isso. Mas a gente precisa colocar essa importância, né? Como seria bacana a gente ver um técnico negro campeão, mostrando que sim, a África pode produzir bons técnicos, como tem produzido. Eu acho que não ser campeão não vai tirar esse mérito da Aliou Cissé, desse grande trabalho que ele faz e desse grande resultado que vai ser conquistado mesmo com o vice-campeonato. Mas o título, eu acho que ele vai dar vai marcar isso de maneira mais latente para todo mundo, não só para o continente africano. Isso pode gerar uma onda aí, dentro do próprio continente africano, mas também no mundo inteiro, né? Eu acho que vai colocar o Aliou Cissé num outro patamar diante do mundo inteiro.
Mas assim, são ingredientes muito bacanas para essa decisão. A gente pode ter, por um lado, um campeão inédito e, por outro, um campeão depois de 29 anos, né? Um grande período aí um grande ato de título para a Argélia. E como eu venho dizendo aí desde o início desse episódio, eu vejo a Argélia mais à frente. É uma equipe com futebol que está um pouquinho à frente de Senegal. Tem um conjunto bacana, tem jogadores participando muito bem, como nós já citamos, o Mahrez, o Ounas, o Belair, enfim. E eu espero um grande jogo de futebol. Eu tô no jogo daqueles muito estudados, que às vezes a gente espera. São duas seleções que estão jogando bem, que vêm fazendo bons jogos, que tem time para fazer um bom jogo, um jogo insinuante, um jogo para frente, de coragem, mas às vezes, por ser uma final, bate aquele medo, aquela coisa, aquele respeito, né? E aí o jogo fica muito estourado e acaba sendo às vezes 1-0 decidido no detalhe, ou um empate que vai para prorrogação e pênalti. Assim, eu torço para que seja um jogo dentro da característica das equipes, buscando gol, buscando fazer um jogo de qualidade. Então, assim, a expectativa está muito grande para a final, com todo esse histórico, né? Quando a gente analisa só campo e bola, fica não fica tão rico, né? Essa final não fica tão rica como pode ser. Eu acho que a final desse CAN ela pode trazer grandes histórias aí e marcar, vamos dizer, a redenção de Mahrez, né? E dessa geração aí da Argélia, que não conseguiu a sua classificação para a Copa do Mundo de 2018, ou pode marcar a consagração de Sadio Mané e de Aliou Cissé, por que não? Bom, interessantíssimo o seu comentário sobre o Aliou Cissé, né? Também sempre tentamos relevar esse tema, né, da representação do treinador negro dentro do futebol africano, né, que até algumas vezes é desrespeitado, né? A gente vê isso aí acontecendo até mesmo no Brasil, né? Casos de desrespeito com técnicos negros apenas pela cor da pele, um pré-julgamento sem conhecimento, né, do trabalho do técnico e do potencial que a pessoa tem apenas pela cor da sua pele, ou seja, isso é preconceito, né? E isso não é bem-vindo aqui, pelo menos dentro do projeto do Ponta de Lança. A gente tenta ser um pouco mais aberto para esses temas também, porque acreditamos que o futebol não é só jogado dentro de campo, ele é muito mais do que futebol, ele é política, ele é sociedade, ele é algo bem mais complexo do que apenas um esporte, é uma manifestação cultural mesmo, completa, que a gente pode dizer. E sobre ele seria interessantíssimo, né? Ele vencer essa CAN, fazendo um bom trabalho há um bom tempo já dentro de Senegal, com esses talentos todos, capitaneados aí pelo Mané, mas tem muita gente boa lá, o Koulibaly, o Gueye, o Keita Baldé, são jogadores muito bons, tem potencial, também é um grupo muito bem qualificado, né? Tem trocas que são cabíveis, jogadores que dão opção para o técnico mexer e moldar a sua equipe conforme o seu adversário. Mas para além dessa seleção do Senegal, que fica com a minha torcida nessa final, eu acredito, assim como o Marcos, que a Argélia está mais bem preparada, né? É uma equipe que conta com um elenco, com um grupo muito diversificado e com potencialidades maiores que a de Senegal, um conjunto muito mais diversificado e que dá opções para o seu técnico, mas com uma qualidade excelente e consistente dentro do seu futebol. Então por isso eu fico no palpite aí de que a Argélia é a grande favorita para a conquista dessa Copa Africana de Nações, mas a minha torcida sempre foi e sempre será de Senegal no continente africano. As equipes também já se enfrentaram, né, nessa fase de grupos e a Argélia saiu vencedora. Será que dá para a gente levar em consideração esse jogo como se fosse uma prévia do que pode acontecer na final, Marcos? Olha,
É muito complicado, né? Em tese, sim, mas final ela tem todo um componente diferente, né? A final você tem dois times mais concentrados ali, eles sabem que é o último jogo, então você tem dois times ali dando tudo para vencer. Foi uma partida vencida pela Argélia, que fez uma campanha excepcional. Mas assim, por mais que você possa ter um indicador ou outro, eu preferiria não apostar tanto nessa questão, vamos dizer, do retrospecto, né? Senegal, inclusive, só um dado, né? Senegal, das últimas 10 partidas que fez, a seleção de Senegal só perdeu essa a Argélia. Assim, por um lado a gente pode pensar, parece então que a Argélia realmente é uma seleção muito boa e a gente tem de considerar isso para esse jogo. Realmente Senegal precisa considerar aquele jogo. Eu acho que ao contrário, eu acho que talvez possa soar como, vamos dizer, um curso para Senegal, sabe? Talvez aquele famoso perdemos na hora que podia perder, como se tivesse isso, né? Então eu vejo assim, eu acho que pode pegar uma coisa ou outra como referência, mas na boa, se eu fosse técnico argelino, eu não consideraria isso não. Eu não confiaria muito nisso não. Eu acho que o Senegal vai vir para cima com tudo. É a última partida, é o jogo da vida desses caras. Eles querem fazer essa história acontecer, né? Acho que desde 2002, se bobear, eles estão com isso engasgado, aquela grande geração de 2002 do Senegal. Então, assim, acho que eles têm uma oportunidade muito grande de conseguir finalmente esse título. Eu não consideraria não, cara. Eu acho que é uma história totalmente diferente, é um capítulo à parte. Sim, a gente tá falando de final, né? E quando falamos de final, tudo muda, a atmosfera é diferente, a pressão também exercida sobre os jogadores é diferente, e isso influencia muito no que é apresentado dentro de campo, mas pelo menos a minha torcida fica aí para que as equipes joguem para frente, que a gente tenha um jogo com muitos gols, que tenhamos uma final digna mesmo de CAN e que tenhamos também estádio cheio, né? Porque foi uma decepção, pelo menos nesse jogo de terceiro lugar, ver aquele estádio vazio, né? E diversas outras partidas também do Campeonato Africano de Nações. A gente sabe que a sede mudou há pouco tempo, foi definida apenas no começo do ano, mas poderia ter mais gente dentro do estádio. Eu acho que até uma autocrítica que a CAF deveria fazer para ter uma promoção do seu produto, né? Que é essa Copa Africana de Nações. É interessantíssima para o lado do torcedor, que é tão apaixonado pelo futebol, né? O torcedor africano é tão apaixonado pelo futebol quanto qualquer outro. Então, uma promoção em relação ao Campeonato Africano de Nações, que é o maior torneio dentro do continente africano, acho que merece mais atenção e merece um trabalho um pouco mais enfático para que os estádios estejam sempre cheios, né? E alguém de repente pode dizer o seguinte: mas isso também foi porque o Egito foi eliminado nas oitavas, né? Então tira um pouco do interesse do público, mas na primeira fase a gente já tinha partidas que não estavam lotando, né? Partidas que não estavam com um público tão bacana assim. Então eu acho que realmente a CAF tem que colocar a mão aí na consciência, tem de ver direitinho. Eu particularmente eu não estou muito a par dos preços, né, que eram praticados, mas talvez tenha esse componente, né, dos preços e tal, mas também tem a questão mesmo da promoção. Eu acho que uma mudança de sede em cima da hora joga muito contra essa questão do interesse das pessoas, né? Pode dar um ar de um evento que não é tão sério assim, enfim. Mas, pelo menos nas partidas do Egito, né, o envolvimento era bem grande, o engajamento dos torcedores, né, com as partidas. Mas a CAF realmente tem que revisar isso daí para
a festa ficar mais bonita, né? Não adianta você ter estádio, não ter torcedor. É um elemento essencial do jogo, do futebol, o torcedor dentro do estádio ali participando. Principalmente os torcedores africanos, né? Que fazem festa, que fazem barulho, que dançam. Enfim, as torcidas africanas são muito legais, são muito bacanas, muito envolventes. Essa galera tem que estar no estádio. Faz toda a diferença pro jogo. Bom, a gente já chegando na nossa reta final do episódio de hoje, falando sobre a final, sobre as semifinais, também tendo esse balanço geral da competição. E eu já começo agradecendo a sua participação, Marcos. Muito obrigado por mais uma vez se disponibilizar e em participar dos nossos episódios aqui do Mama África FC. Cara, foi um grande prazer. Muito bacana participar. Parabéns pela grande cobertura que vocês fizeram, por esse projeto que leva futebol africano para as pessoas. Enfim, muito legal participar, ter esse espaço para a gente falar de futebol africano, mas não só de futebol, né? A gente fala de muitos outros fatores que estão englobados aí no futebol, que às vezes algumas pessoas deixam de lado, mas que é importante a gente tocar. Então, assim, parabéns por esse podcast, parabéns pelo trabalho de vocês, e sempre que precisar, estamos aí. Uma honra. Grande abraço aí, pessoal. Nós que agradecemos, né? Muito obrigado pela disponibilidade, pelo conhecimento também que vem contribuir com o nosso projeto, né? E desejamos muito boa sorte para você, Marcos. E quem quiser acompanhar também o trabalho do Marcos, é só seguir ele lá no Twitter, né, no @MarcosSC13. Você pode acompanhar o trabalho dele lá, que escreve sobre o campeonato angolano de futebol, Gira Bola Zap, também sobre outras coisas, muito sobre o Botafogo também, o time de coração dele. Então acompanhe o trabalho dele e ajude também a crescer, né, o trabalho independente sobre futebol dentro do Brasil, dentro do mundo. E também agradeço a participação do Gustavo Gufo, direto do Cairo, acompanhando de pertinho essa competição, a Copa Africana de Nações, que foi a razão de existir o Mama África FC, pelo menos até o momento, mas também temos a intenção de ampliar muito mais esse projeto daqui para frente. Agradecemos também a audiência de todos os nossos ouvintes aqui do podcast Mama África FC, que nos acompanharam nesses 3 episódios, falando sobre futebol africano, sobre Copa Africana de Nações e entre outras coisas. E acompanhe o nosso trabalho lá no @Ponta de Lanca, no Twitter, também curta a nossa página no Facebook, no facebook.com/projeto-PDL, e acompanhe os nossos trabalhos, os nossos podcasts, os nossos textos no Medium. É sempre importante a gente também ter o feedback de vocês. Deixem lá o RT de vocês, o comentário também, que é sempre interessante a gente saber o que a nossa audiência está esperando e está achando do nosso trabalho. Bom, então encontro marcado próxima sexta-feira, Senegal e Argélia, final do Campeonato Africano de Nações, a partir das 16 horas do Brasil, e vamos acompanhar esse jogaço que promete muito. Fica com a minha torcida, né, Senegal, mas acredito que tem muita gente também torcendo para a Argélia, vai ser um jogaço. Só lembrando, para a gente finalizar, que ponta de lança é paixão por ousar. Até mais!